bom, em 2014 eu tinha uma empresa, Dilma foi reeleita, a empresa quebrou. Eu fiquei muito puto, foi a primeira vez que eu tive que demitir alguém na minha vida, né? Acho que todo mundo passou por isso nessa época de ter uma situação assim mais desse tipo. E eu já era libertário, já defendia o que eu defendo hoje. Mas eu defendia isso casualmente. Eu falei, gente, é o seguinte, para ter reeleito uma burra dessa não é possível. As pessoas precisam começar a entender algumas coisas. E se eu fui prejudicado, mais gente foi prejudicado. E eu também vivo por uma regra que vagabundo não pode ser impune. Então eu falei, olha, vamos criar um canal para explicar ideias, para explicar libertarianismo, do que maneira lá atrás, para explicar economia, para falar de política, falar para as pessoas da importância de liberdade econômica, de não deixar o Estado fazer tudo. Hoje deixou o Estado fazer qualquer coisa, na verdade. E isso começou com o meu YouTube lá em 2015. Então vai fazer agora... 1º de julho foi quando eu comecei a trabalhar nele dedicadamente, né? Que eu tinha na minha cabeça que eu preciso ser um ativista full-time, eu preciso ser um ativista de tempo integral. Porque quem tá aqui para estragar a nossa vida, que é um bando de político, um bando de gente parasitando o Estado, deve ter 1 milhão deles, eles estão recebendo o nosso dinheiro para, como um trabalho, prejudicar a gente. Então, se eu não trabalhar para vencer os caras, pô, aí não dá, né? Então eu falei, eu quero ser full-time com isso. Eu comecei o canal lá em julho de 2015 e foi evoluindo em várias coisas, né? Nisso deu o Instituto Livre Mercado, nisso deu o Gabinete de Liberdade, comecei a apoiar candidatos, trabalhar, assessorar um monte de coisa. Criei o Instagram, também, veio uns anos depois, e agora eu estou investindo mais em produzir conteúdo para ele, né? E, e isso que foi essa minha carreira de ativista, assim, começou de uma revolta. Eu falei, bom, vamos explicar as coisas para as pessoas e vamos tentar fazer isso de uma maneira menos chata, né? Que, especialmente, eu até falar uma coisa de hoje, mas sempre, né? Se falar de economia, de política, é chato. E muitas vezes eu acho que é muito internado, é muito terno, é muito é, sério demais. E aí muita gente, acho que mais popular, pode olhar e falar, pô, um programa com 4 doutores de terno discutindo num palavreado que eu nem... E aí, né? Foi por Então... isso que eu achei interessante o seu post, Uhum, porque você tornou muito palatável, muito fácil de uhum, compreender, uma coisa que um monte de gente tenta explicar com palavras dificílimas e uhum, economês e mais não sei o que lá, e, uhum, e eu acho que isso não é compreendido pela grande maioria da população. uhum, Por isso que eu achei legal. Eu falei, eu vou chamar ele para uma entrevista para ele uhum, contar para a gente isso que ele uhum, contou naquele post, para ver uhum, se a gente difunde isso, mostra para as pessoas uhum, como é que é injusto, né, tudo isso. uhum. Porque E é o... injusto com a gente que trabalha, com a gente que batalha, não é? É injusto com Sim, todos nós. sim, e eu acho que esse é o sentimento principal daquele vídeo, porque ele circulou bastante para todo lado e eu fiquei absolutamente revoltado que a gente esqueceu de colocar o @ Rafael Ideias Radicais em cima, porque ele Ah, circulou para é todo lado e ninguém sabe quem eu verdade. sou. Mas eu acho que vão reconhecer na rua o cara dos copinhos, talvez, não sei. Mas E você pode explicar aquele vídeo? Você pode contar ele? Você sabe de cor? eu gravei ele 40 vezes. O ponto era, e eu tô até com os copinhos aqui porque eu falei, vai virar assunto, né? Ah, claro. Hoje eu tenho assim uns 400 copos de tantos vídeos que eu fiz com isso. Não sei o que eu vou fazer com isso aqui. Mas bom, é que a ideia era fazer uma coisa ficar visual, né? Para você conseguir ter uma proporção. Então a ideia era, olha, aliás o roteiro não é nem meu. Ele foi inspirado por um post. Agora eu não vou lembrar o nome dele, me desculpe, mas ele foi ministro, acho que com o Collor, ele tem um instituto de políticas públicas e tudo mais, mas ele estava falando de um jeito bem terno, com biblioteca atrás, não, porque o Brasil tem 203 milhões de habitantes, deles 56 milhões. E eu olhei e falei, cara, tá muito lento e tá muito sério. Isso aqui precisa ficar mais. Então, e ele tava discutindo várias coisas. Eu falei, gente, vamos só discutir o fato de que quem gera emprego é o inimigo nesse país, porque esse é o problema. Ah, então, o ponto era, a gente tem 203 milhões de brasileiros, 56 no Bolsa Família, 39 aposentados pensionistas e 11 milha funcionários públicos. Então dá cento e alguns tantos. Dá mais que a metade. E dos outros, sobrava acho que 97 milhões. Sobrava 97. Desses é quem pode estar num emprego produtivo, mas não necessariamente está. Então você tem ali crianças, né? Você tem gente que está desempregada, você tem
um monte de gente ali que não necessariamente está trabalhando e produzindo, né? E desses, aí eu olhei e falei, tá, mas quantas empresas tem? Se você excluir MEI, né, porque MEI não gera emprego. É, com todo respeito a MEI, já fui, não tem problema, não estou tentando reduzir ninguém, mas MEI pode ter um contrato muito pequeno, né? Quem gera emprego mesmo são as outras empresas. Então, se você excluir os MEIs da conta, das 7 milhões de CNPJs ativos, ou seja, menos que isso empreendedores, porque tem um monte de gente que tem 2, 3, 4, 8 CNPJs, né? Então, eu falei, o problema aqui é o seguinte, a gente trata, eu falo, ó, os 7 milhões geram emprego para esses outros 90 pagar imposto para o resto. Esse é o problema. E o problema é que a gente trata esses 7 milhões como o problema. A gente fala, ó, o que está errado aqui, o Brasil, né, o jeito, não a gente aqui, né, mas o Brasil, as leis, as instituições, boa parte da população olha para os 7 milhões que estão gerando emprego e fala, bom, você é o problema. Claramente a gente precisa pegar mais dinheiro seu, te botar mais lei em cima e, de preferência, tratar você como um criminoso. E isso aí circulou bastante. Muita gente de funcionalismo público quis inventar que eles não pagam imposto. E aliás, que eles pagam imposto, que eu achei curioso. Mas muita gente de esquerda falou assim: ah, não, mas é porque as pessoas que recebem, né? Pô, é muito pouco, né? Quem está recebendo o Bolsa Família, em média, está recebendo R$ 680. Entre esses 7 milhões tem milionários. Falei, gente, vocês não estão entendendo, esse é o ponto. O ponto não é o valor. O ponto é que vocês estão olhando para quem está produzindo e vocês não estão pensando assim, como é que a gente faz para sair gente daqui do recebe pro paga? Vocês não estão pensando em como é que a gente pode fazer para o pessoal aqui que cria tudo ser mais produtivo. Vocês estão pensando assim, não, tá certo, pô, o cara tem um monte de dinheiro, dane-se. Então, o que vai acontecer? Esse cara vai ouvir essa conversa e vai falar, tá bom, eu entendi, eu sou inimigo, então eu vou embora, eu vou para outro país, eu vou ser produtivo lá e você que se vire. Esse é o problema que nós temos aqui, grosso Sim, modo. porque a gente demoniza o empresário, Uhum. não é? A esquerda, o Brasil tem uma tendência, eu não sei se é só uma inveja, Uhum. se é um rancor, mas é diferente de outros lugares, onde você vê nas pequenas coisas, Uhum. quando você vai comprar uma coisa e a vendedora fala, isso é muito caro, você vai pagar isso? Ela está vendendo, ela está ganhando uma comissão. Como é que ela diz isso? Né? Uhum. Se você está ali querendo comprar aquilo. Porque é Uhum. diferente dos Estados Unidos, onde eles querem vender para ganhar a comissão, né? Eles querem que você Uhum. compre porque eles estão ali para vender, né? O jogo é esse. É diferente. O Brasil, eu não sei por quê, não sei se é cultural, se é da nossa formação. Eu acho que tem vários Como é que você fatores. analisa isso? Eu acho que tem vários fatores, né? Minha mãe, o doutorado dela foi na área de aviação, ela estava estudando a privatização de aeroportos, e tem uma coisa que falam no setor. Inclusive, ela pediu para mandar um beijo para você. Muito sofá. Oh, Ah, que tá bom. assistindo. Muito obrigada. Dá um beijão para ela. Tem uma coisa que se fala no setor aéreo que é assim, avião não cai por um motivo. Um avião cair tem que ter dado muita coisa errada. Então, para você ter um desastre como o Brasil, não é uma coisa. Você tem que ter várias, né? Um erro pequeno, um erro considerável pode até gerar um problema. Agora, um desastre como o Brasil. Eu acho que assim, obviamente, você tem essas ideias de esquerda de colocar o empresário como quem gera emprego, quem tem dinheiro, como grande explorador, né? Porque quem tem os meios de produção, tipo o pipoqueiro, claramente é o problema da sociedade. Tem isso. Mas eu acho que tem outras coisas, porque às vezes você tem até um efeito que é o problema causa ele mesmo. Como é que funciona isso? O Brasil é um país muito corporativista, muito regulado. É muito difícil você empreender. E quando você vai crescendo, fica mais difícil ainda. Se você tem uma empresa de um porte maior, especialmente se você está de Belo Horizonte para cima, que a gente entra num sistema político muito mais feudal, você não cresce sem beijar o anel de um político. Não tem jeito. Então, quando você olha para as grandes empresas do Brasil, especialmente olha o Lava Jato, olha tudo, você vê um monte de empresa ali dentro. Aí você olha e fala, gente, mas tem empresário bandido. E de fato, no Brasil, muitas vezes, para você crescer, você vai ter que acabar passando por um político aí. E quando você tem um sistema assim, em que crescem, tendem a crescer, não que sejam todos, mas em que é muito mais fácil você crescer como empresário se associando com algum político e sendo bandido do que trabalhando honesto, a tendência vai ser que você vai ver um número alto de pessoas desprezíveis lá em cima. E quando você tem a esquerda falando, olha, tá vendo, todo empresário é um desgraçado, você olha e fala, bom, tem uns caras aqui que de fato são gente ruim. Fica mais fácil das pessoas caírem nessa conversa. É, especialmente quando a gente vê alguns nomes aí que ficaram famosos nos escândalos e tudo mais. E outro Então, fator que também. vieram à tona, que estão se reunindo com o presidente da República.
A caras vão gente lá e viu falam assim, meu, ontem mas... isso, né? Aí você olha e fala, então, para ser rico tem que fazer isso. Para ser rico tem que ir lá ser sujo igual os caras. Entendeu? É normal, é compreensível uma pessoa que não acompanha política, que não estuda economia e tudo mais, e não estou diminuindo ela por causa disso, o Brasil é um país muito difícil, as pessoas têm muito mais o que fazer. É muito fácil ela olhar para isso e falar, tá vendo? Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!